Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que Jesus possa continuar abençoando a cada um de nós, nos envolvendo no seu amor, na sua paz, na alegria de encontrarmos novamente aqui o GEPAR. Faz um tempinho que não vinha, já tem bastante coisas modificadas, bastante atividades. É sempre muito bom a gente retornar às casas espíritas e observarmos o trabalho crescendo. E aí eu me lembrei da época que estava ainda no outro endereço, quando a gente vinha fazer palestra, e depois veio para cá e falávamos lá embaixo, ainda não tinha o segundo andar, e agora as atividades. Isso é muito bom. Isso nos mostra que a espiritualidade está apostando, está acreditando, e a gente sabe que o trabalho não é nosso. O trabalho é do Cristo, e o Cristo estará conosco todas as vezes que também estivermos com Ele. Trago um abraço da nossa casa espírita Nair Cruz, que fica lá em Itaboraí. Atualmente é a casa que eu tenho trabalhado já há um tempinho. Nair Cruz foi uma senhora, uma mulher, que na década de 1950 levou o espiritismo para Itaboraí, fundando 5 centros espíritas. Ela chegou a trabalhar aqui na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com evangelização infantil, embora fosse analfabeta. Tinha um trabalho fantástico de ouvir todas as palestras e depois transformava aquilo em aula para as crianças, sem saber ler, sem saber escrever. E trago também um abraço do nosso movimento espírita organizado daquela região, para a qual também nosso irmão Paulo Sérgio sempre fez parte conosco, nessa continuidade da doutrina espírita, que é o movimento espírita em si. E para esta noite, eu trouxe algumas reflexões a respeito de uma mensagem, na verdade, uma orientação de Joana de Ângeles. E quem não conhecia Joana de Ângeles, após assistir ao filme do Divaldo, certamente vai saber quem é Joana de Ângeles. Embora ali no filme faltaram ainda as vidas passadas dela, né, que seria mais interessante. Mas como a película não dá tempo de contar tudo, nós já pelo menos conhecemos aquele espírito, o seu carinho e dedicação à causa espírita. É sempre importante lembrarmos que não era um espírito espírita, mas que se tornou espírita, e os seus posicionamentos diante da importância do trabalho que é a mediunidade, da importância da divulgação do espiritismo através da caridade, porque não há forma melhor de mostrar aos outros qual o nosso compromisso de fato com aqueles que sofrem mais do que nós, nos dois planos da vida. E a Joana, ela fez há um tempo, há cerca de 20 anos, inclusive, esse tema já foi trabalhado nos Ereus, aqui no Encontro Regional Espírita de Unificação, que é uma mensagem que se intitula Espiritizar, Qualificar e Humanizar. Por que retomar esta mensagem, após 20 anos? Porque acreditamos ser um momento muito especial, esse que nós estamos passando no mundo. Nós vemos que, de fato, o mundo está se apresentando como um ambiente muito conturbado, em vários segmentos. A gente pode pensar na política, pode pensar nos problemas sociais, podemos pensar nos problemas ambientais, na própria dificuldade do ser humano consigo mesmo. Nós temos visto com muita tristeza o crescimento do número dos casos de depressão, dos casos de suicídio, inclusive na infância e adolescência. Na faixa de idosos também tem crescido consideravelmente. E ficamos questionando qual então seria o papel da nossa casa espírita neste processo. Como é que nós vamos passar pelo mundo neste momento, com todas essas dificuldades? Porque muitos até podem querer desistir da luta, dos desafios, daquilo que nós identificamos como sendo verdadeiramente dificuldades para o nosso caminhar. Não é que seja mais fácil, não é que seja menos complicado, mas o Espiritismo nos traz, talvez, aquilo que nós precisamos levar para fora da casa espírita, principalmente nas nossas vidas de relações. E quando o espírito em si está preparado para enfrentar esses desafios, mais facilmente ele vai poder orientar aqueles outros companheiros, aqueles outros irmãos. Então a Joana faz essas referências, e aqui o Divaldo nos conta
que ela faz isso, na época, fez direcionando mesmo ao trabalho lá da Mansão do Caminho, do Centro Espírita da Redenção. E todo o trabalho, né, do Grupo Espírita da Redenção, que fica junto do trabalho da Mansão do Caminho, no filme aparece apenas o início da mansão. Hoje é quase que um bairro inteiro, né, tomado de tantas atividades, de tantos serviços. Então, essa orientação foi passada para aquele grupo e o Divaldo até comenta, né, mas por que então falarmos sobre espiritizar para uma casa espírita? Como é que eu posso orientar a espiritização de uma casa espírita, né, tornar a compreensão desse lado? E aí nós entendemos que é importante porque nós, às vezes, esquecemos que somos espíritos. E que somos espíritos em processo de evolução. Começamos a cobrar demais. Nos colocamos parâmetros muito elevados e que nós, no final das contas, não conseguimos encontrar. Que é o que acontece quando nós referenciamos espíritos como a própria Joana de Ângeles, Francisco de Assis, agora a nossa irmã Dulce, mais destacada atualmente, mas já conhecida de todos nós. E há quanto tempo nós já não sabíamos que aquela criatura já era uma santa, não é mesmo? Mas era preciso um ofício para que determinasse isso, pelo menos para dentro da cultura cristã católica. Para nós, já era um espírito santificado. E tantos outros elementos que às vezes nós colocamos e ficamos de baixo assistindo aquelas ações daqueles espíritos sem fazer a parte que nos cabe dentro deste trabalho de espiritização de todos nós. Primeiro eu, para depois aquele irmão que está ali nas dificuldades quaisquer que sejam. Vamos lembrar também que este processo de espiritizar, o espiritismo nos auxilia muito, porque nele nós encontramos a resposta para aquelas perguntas mais antigas da filosofia. O que somos, né? De onde viemos e para onde vamos. Dentro do espiritismo, todo aquele que, como diz Kardec na introdução do livro dos médiuns, quando vai falar sobre o entendimento e aceitação das verdades do espiritismo, todo aquele que de boa vontade, pelo menos, ouve as bases da doutrina espírita, começa a perceber a razão que existe naquelas ações, dificilmente não vai se tocar, não vai começar a ser, de fato, a criatura nova que Jesus disse para nós que deveríamos ser. Não é mesmo? Então, o Espiritismo é a porta de entrada, pode-se dizer, das almas mais angustiadas que nós conhecemos no mundo. Eu costumo dizer que, na doutrina espírita, vão chegar aquelas almas e aqueles corações que não encontraram consolo em outras doutrinas. O que não quer dizer que a nossa seja melhor. É que ela será suficiente para aqueles que buscam mais além de aquelas outras doutrinas, principalmente as que não creem na existência da vida após a desencarnação. E quando eu falo a existência da vida após a encarnação, não estou dizendo uma alma que vai seguir e que vai aguardar um julgamento em um dado momento e vai ser destinado para o céu, para o inferno ou para o purgatório. No caso das crianças, vai ficar no limbo. Nesse sentido, o Espiritismo vem dizer que nós vivemos um momento, um marco zero na nossa trajetória, que foi a nossa criação enquanto espíritos, e que viemos num processo de progressão natural através das reencarnações. Então, aquele que consegue compreender isso e que enxerga na reencarnação um caminho, pode-se dizer, para entendimento das nossas aflições, naturalmente vai sofrer menos. Não quer dizer que não vai sofrer. Não quer dizer que nós não vamos sentir falta dos nossos entes queridos. E ao participarmos de um velório, nós vamos dar festas, vamos celebrar. Não é assim. Porque a cultura latino-americana, principalmente, ela não entende a morte como um novo processo, né? Como um recomeço para o espírito. A morte para nós ainda é aquele sentimento de terra. Acabou, morreu, não existe mais. Aquele cidadão nunca mais eu vou encontrar. No entanto, no Espiritismo, nós vamos ter a certeza de que vamos reencontrar os nossos entes queridos mais cedo ou mais tarde. E talvez seja aí um dos maiores consolos que a humanidade precisa ter. E até mesmo responsabilizar-se pelos atos equivocados, quando, por exemplo, tiramos a vida das pessoas. Porque ali nós não estamos interrompendo nenhuma vida, nós estamos nos comprometendo com a espiritualidade e com a lei divina. Porque também os Espíritos nos afiançam de que só é infeliz aquele que é contra a lei divina. Toda vez que nós vamos contra a lei divina, nós
somos infelizes. E a lei divina, como os espíritos vão chamar de lei divina ou lei natural, é essa que rege tudo isso aqui neste ambiente no qual nós estamos respirando, por exemplo. Então, o processo de respiração, o nosso desenvolvimento celular, o nosso processo de educação, de intelectualização, tudo isso é uma construção que, conforme o espírito vai evoluindo, vai trazendo para si melhores instrumentos para esse desenvolvimento. Então, espiritizar, meus caros, seria lembrar que somos espíritos. Lembrar que, como a questão 1019 nos chama a atenção de que a implantação do reino de Deus se dará aqui na Terra, e Kardec questiona as entidades superiores se, porventura, o reino de Deus, que é tão citado lá no Evangelho de Jesus, se implantaria na Terra. E os espíritos afiançam que sim, seria implantado sim, mas desde que aqui estivessem espíritos em condições tais de que possa esse reino, então, se fazer presente. E, nesse sentido, entendemos que o que os espíritos nos falam, ou nos chamam a atenção, é de que não depende de Deus, depende de cada um de nós. Então, o espiritizar é compreender-se partícipe dentro deste processo. E aí lembramos a questão 131 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as entidades superiores, qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles vão dizer, primeiramente, é para alcançarmos o grau de perfeição que nos seja possível, uma vez que sabemos que perfeito mesmo, só Deus o é. Até Jesus disse, que seria bom, bom ele é, melhor, mestre ele seria, mas bom, só Deus o é. E, então, quando eu entendo desta forma, que a resposta me fala, essa progressão que eu vou chegar, a evolução que eu preciso, ou devo, me cabe como espírito, sendo alcançada a perfeição relativa dos espíritos, existe um outro item que vai na sequência, que nos diz que cada espírito deve tomar parte dentro do processo da criação, junto com Deus, para transformar essa realidade na qual nós estamos inseridos. Então, quando nós cuidamos do meio ambiente, quando fazemos essas opções mais sustentáveis para a geração de energia, quando cuidamos do nosso lixo dentro de casa, separamos o material que é reciclado daquele que é material orgânico, nós estamos ajudando aquele catador de lixo, por exemplo, que já vai pegar o material separado. Então, nós estamos contribuindo para quê? A manutenção do planeta que nós estamos. Isso é espiritizar. É lembrar que somos espíritos e que temos uma responsabilidade com tudo aquilo com o qual nos relacionamos. Porque muita gente fica fazendo cálculos e planejamentos de onde vai reencarnar. Eu vou encarnar ali, vou reencarnar não sei aonde, ou melhor, quando vai desencarnar, às vezes fala que quer ir para o nosso lar, quer ir para a Alvorada Nova, qualquer outra dessas colônias espirituais, mas na maioria das vezes nós vamos ficar presos aqui mesmo. E quem dera seja, tomara Deus, tomara, seja dentro de uma casa espírita, que pelo menos vamos assistir palestras, vamos ajudar na vibração, assim, se for boa, porque se não for boa, naturalmente seremos convidados, a irmos para as câmaras de refazimento, assim, para não atrapalharmos a vibração. Então, o espiritizar é tomar parte dentro deste processo de evolução no qual o mundo está passando, e sem muito chorumelo, A gente fica chorando muito, reclamando muito, mas é preciso visualizarmos aqueles que estão em condições piores do que as nossas. E aí, como a casa tem um serviço social numa comunidade carente, é só ir lá e começar a ajudar, que você vai ver que seus problemas, de fato, são infinitamente menores do que o problema de muitos outros irmãos. A veneranda, então, Joana de Ângeles, propõe um segundo passo, que seria qualificar. E não há, eu acredito, desassociação. Quando nós falamos em espiritismo, imediatamente nós falamos em estudos. E eu não sei se é por causa disso que a nossa doutrina é baseada em 5 livros, os 5 principais. O chamado Pentateuco, que é de autoria dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. A gente sempre tem que lembrar disso. E, se não foram mensagens diretamente citadas, foram pelo menos inspiradas ao nosso codificador, que é muito mais talvez do que isso, porque foi aquele homem que compreendeu que havia uma verdade fantástica, extraordinária se apresentando, que esta verdade se alinhava com o que o próprio Jesus havia dito anteriormente, e que, a partir dela, o homem então se tornaria uma criatura melhor para ele mesmo, porque quando eu sou melhor para mim mesmo,
eu serei melhor para o próximo. Quando eu for menos egoísta, menos orgulhoso em relação a mim mesmo, eu serei menos também em relação ao próximo. Mas, como eu disse, não é da noite para o dia. É preciso buscar o entendimento e o estudo. E uma vez estudando, nós nos qualificamos. E eu não posso, dentro de doutrina espírita, por exemplo, ir para o atendimento fraterno, ou ir para o passe, ou fazer a evangelização infantil, ou de bebês, ou adultos, ou a reunião de família, sem ter uma qualificação. Reunião mediúnica, então, nem se fala. É impossível, né? Não é assim, não é viável, como o Chico gosta de dizer. Não é que não pode, mas é melhor que seja estudado. Né? Assim, poder pode, né? Nada vamos dizer, é proibido nesta vida de fato. Mas é conveniente que você vá saber o que está acontecendo, que você compreenda a realidade dos fatos. É como imaginarmos uma pessoa entrar num centro cirúrgico, né, para ajudar numa cirurgia, porque ele tem boa vontade, mas ele sabe sequer, né, a roupa que vai utilizar, o que ele pode fazer lá dentro, que tipo de instrumento ele pode utilizar. Então não adianta ter boa vontade em espiritismo, é preciso ter qualificação. Quando nós falamos de qualificação, nós não estamos falando de curso superior de doutrina espírita, ou que vamos formar catedráticos em espiritismo. Não. Mas Kardec mesmo nos orientou que fosse proposto um estudo, né, sistematizado, de forma que todas as pessoas tivessem acesso ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz, de forma simples, para que ali então pudesse começar a fazer a diferença na sua vida e fazer no próximo. Então a qualificação não é para dizer que eu tenho, né, título já de doutor em espiritismo, porque graças a Deus isso não existe, não é mesmo? Nós podemos ter um pouco mais de conhecimento, dificilmente nós vamos conseguir ler todo o conjunto da obra espírita, e aí nós vamos lembrar que são 5 livros, não são somente os 5 livros, mas nós incluímos aí, são 5 livros, né, do Pentateuco, 13 anos de revista espírita, mensal, devemos lembrar, 413 obras psicografadas por Chico Xavier. Quer dizer, só Chico Xavier já vai ser difícil, né? Quer dizer, se eu estudar o Pentateuco e mais os 13 anos de revista espírita, eu acredito que numa vida dá para a gente aí estudar e ficar mais qualificado. Porque não é só leitura. Lembremos aí também a recomendação de Joana, a recomendação de Camilo, de todos os benfeitores espirituais. Terminou de ler o livro dos Espíritos, começa a ler de novo. Não é assim? E assim nós vamos nos habituando a uma leitura, e aquela leitura vai tomando o nosso sentimento, nosso conhecimento, e daí nós vamos compreendendo e aí colocamos em prática. Não é possível praticar a caridade sem entendermos o que verdadeiramente significa a caridade. E aí lembrando a questão 886 que Jesus disse para nós: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Melhor, esse é o entendimento de Jesus segundo os Espíritos, né? O que Jesus entende por caridade, essa foi a resposta que os Espíritos nos deram. Então é benevolência, indulgência e perdão. Isto é caridade. A assistência social e promoção social é o socorro que compete a cada um de nós, em compreendendo a realidade do próximo dentro das suas dificuldades, lutarmos para que ele tenha uma vida melhor, ou sofra menos, né, diante das suas limitações. Então a qualificação, ela pode-se dizer assim, um complemento ao trabalho da espiritização, o que pode-se dizer até auxilia o processo de espiritizar. Porque quando eu qualifico dentro da doutrina, eu estudo, e existem as apostilas, né, da FEB, existe o estudo sistematizado que a própria casa pode organizar, existe o estudo sequencial, existe a evangelização, tudo isso pode acontecer de forma regular, eu tenho certeza que aqui na casa também tem, para que aquele que está chegando possa se qualificar. E outra, doutrina espírita é assim, você chega, conhece, às vezes a gente chega aqui aflito, às vezes necessitado, desencarnou um ente querido, ou estamos passando por um processo obsessivo, ou tem alguém na família que está nessa situação, nós viemos até a casa espírita para pedir socorro. E aqui chegando, recebemos o amparo da espiritualidade. Os irmãos nos acolhem. E toda acolhida na casa espírita é sempre muito fantástica, né? Sempre muito digna. A pessoa se sente envolvida. E é assim que tem que ser.
Uma vez socorrida a pessoa, é natural que desperte nela um sentimento de agradecimento. Então a pessoa quer agradecer. Às vezes ela quer doar alguma coisa, às vezes ela quer fazer um serviço, mas se ela não tiver o que doar ou não tiver como doar, ela pode participar das atividades da casa. Então, é um trabalho que eu posso dizer que é contrário, ela vem no sentido contrário à recepção que nós temos na casa. Então, eu recebo coisas da casa, agora eu quero doar coisas também para a casa. Doar do nosso tempo, por exemplo, que é tão caro às vezes, o nosso tempo, é uma oportunidade de retribuirmos a espiritualidade tudo aquilo que recebemos dentro desse ambiente. Mas para eu ter consciência sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a doutrina, eu preciso compreender o que eu estou fazendo dentro deste contexto de mundo no qual nós estamos vivendo, um mundo de provas e expiações, que está no processo de transição, mas é um processo de um parto demorado. Nós estamos vendo aí que é um parto daqueles bem complicados. Mas em nenhum momento, se olharmos assim, ou se atentarmos, né, com bastante atenção, com bastante cuidado, nós vamos ver que em nenhum momento os Espíritos disseram que seria fácil. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. E aí sempre vem aquela frase pronta, mas Jesus, né? Sim, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos alcançar o mesmo nível de evolução espiritual que o Cristo chegou. Porque nós somos também filhos de Deus, assim como Ele, e assim como Ele, estamos sujeitos aí ao processo da reencarnação. Então, a reencarnação é um processo no qual nós estamos, é uma lei natural. Nós estamos, mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação, vão passar pelo processo da reencarnação. Por isso, às vezes, a gente até recomenda, não precisa discutir com ninguém sobre reencarnação. Apenas espere ele desencarnar, né? E peça a oportunidade de encontrá-lo depois. Aí eu falei para você, agora pode preparar. Já está na sua hora de voltar, né? Assim? E aí é muito interessante essa questão da qualificação e da ocupação. A gente lembra, aqueles que já tiveram a oportunidade de andar de avião, ou que já viram algum filme, né? Aqueles procedimentos de segurança, toda vez que você vai viajar, e agora eles têm uma frase assim, uma frase muito interessante que diz assim: mesmo que você seja um cliente frequente, né, preste atenção lá nos procedimentos. E um dos procedimentos que falam é que se houver despressurização da cabine, eu acho que é uma recomendação muito interessante, que as máscaras de oxigênio caem do teto. E aí a recomendação é: coloque em você primeiro, para depois ajudar o outro. Porque se você for ajudar o outro primeiro, antes de colocar em você e você ficar sem oxigênio, o que vai acontecer? Você que vai apagar e o outro também vai apagar porque não consegue. E aí parece uma coisa muito, né, assim, está muito associado ao acidente e tal, mas na vida não é assim. Se eu não tenho oxigênio suficiente, se eu não tenho clareza suficiente, se eu não tenho conhecimento suficiente, eu posso ajudar o próximo? Não posso. Eu seria ao contrário, eu seria um peso, né, aquele peso morto na vida do outro, porque eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. Então, eu preciso me oxigenar com o estudo do Espiritismo para poder auxiliar o meu próximo, que tem também dificuldades, qualquer que seja o campo de enfrentamento da vida daquele irmão. É termos tolerância para com os outros, né, diante dessas, às vezes, as situações que as pessoas fazem hoje, pela falta de conhecimento. E parece que há uma volta, né, um período aí mais anterior ao nosso, um recrudescimento ainda da ignorância, né? As pessoas parecem que não estão dispostas a ouvirem as outras. Eu vou lá na minha rede social, posto o que eu quero, falo o que eu quero, e eu acho que as pessoas têm aí a obrigação de aceitar aquilo que eu estou falando. Isso tem gerado muito estresse, muita dificuldade, e a gente vê que, na verdade, estamos arrumando mais problemas com a espiritualidade, porque lá na frente, provavelmente, nós teremos que ajustar esses posicionamentos de intolerância que nós estamos tendo. Quando eu me qualifico dentro da doutrina espírita, eu compreendo verdadeiramente o que é ser espírito, o que é praticar a caridade, o que é viver nos modos como Jesus propôs para nós. A última citação que ela fala, que nós dissemos, né, espiritizar, qualificar, a terceira e última seria humanizar. E também parece uma coisa interessante, né? Mas o que é humanizar? O que seria humanizar? É lembrar também que nós somos seres humanos.
espíritos encarnados na condição humana, que é, digamos, o topo da cadeia. Nós somos, portadores de inteligência, de intelectualidade, de raciocínio, mas acima de tudo da razão. E aí esquecemos às vezes que somos gente. Somos gente que estamos aqui no mundo, que temos todo esse conjunto aí de provas, expiações que passamos cotidianamente. Esquecemos daquele sentimento chamado empatia, que é mais do que simpatia, né? Ou empatia é colocar-se no lugar do outro, porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo a necessidade que o outro está passando, e aí eu sinto que ali há uma necessidade de socorro imediato. Quando eu sou apenas simpático a uma coisa, eu não percebo ou eu não sinto as dificuldades e necessidades daquela pessoa. Eu sou simpático a uma determinada causa. Normalmente nós somos simpáticos ao time que nós gostamos, nós somos simpáticos às pessoas que nós gostamos, mas às vezes nós não somos empáticos com aqueles que nós não gostamos, quando eles passam, por exemplo, com algum desafio na sua vida. E às vezes até aquele sentimentozinho fica lá no fundo, tá vendo, né? Deus castiga. E a gente sempre coloca a responsabilidade em Deus, né? Assim, Deus castiga. Ou então aquela expressão fantástica, ó, Deus está vendo, né? Quer dizer, é o nosso desejo de que a pessoa quebre a cara. Essa é a nossa vontade. O que não é uma vontade, digamos, muito cristã. Porque o próprio Jesus disse para nós que deveríamos orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, pelos nossos inimigos. Assim, enquanto nós estudamos o Espiritismo, nós sabemos que temos inimigos nos dois planos da vida. Esses que estão aqui no plano encarnado, ou aqueles que são os nossos desafetos, eu acho sempre a palavra inimigo uma palavra assim, muito pesada, né? O inimigo é uma coisa assim, muito, acho que é um conjunto muito grande de ódio. Mas até mesmo os nossos desafetos, se nós não compreendermos que ele pode ser uma pessoa que também está em equívoco, e também lembrando, que talvez nós sejamos o problema na vida do outro, às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala dos problemas dos outros, ou que consideramos o outro um problema na nossa vida, às vezes a gente só considera na nossa versão. É preciso olhar do outro lado também. Então, quando nós nos humanizamos, nós lembramos que somos gente. Gente que sofre, gente que tem desejos, que tem anseios, que tem aflições, mas que também tem alegrias, que tem ações do bem, que já conseguiu modificar algumas coisas na sua vida, porque é uma construção. Nós não somos ainda super-heróis, no sentido mais amplo da coisa. Não aqueles que ficam animando as crianças em festas, né? Falamos daqueles que conseguiram vencer as dificuldades. Somos chamados santos. O que eram os santos, na verdade? Né? O entendimento da palavra do santificado. Era aquele que era puro, aquele que conseguiu vencer as limitações. Porque santo também vem da palavra são, de saudável. Né? Só que não é no sentido da saúde em si. Até porque muitos dos santos morreram com muitas dificuldades físicas, né? Doentes, como é o caso agora da recente, a Santa Lúcia dos Pobres, que foi uma pessoa que viveu a vida inteira com muitos problemas de saúde. Então não é desta saúde que nós estamos falando da saúde espiritual. Aquela que fez com que estes seres, estes espíritos, ao longo das suas trajetórias espirituais, nestas existências passadas, agora mais recentes, conseguissem alcançar um grau de evolução tamanho que chegassem nessa condição de santificados. Nós temos vários outros irmãos dentro da nossa doutrina, embora não seja um rito do Espiritismo, a santificação, mas nós temos vários ícones dentro da doutrina espírita que também foram grandes exemplos de doação, de dedicação ao próximo, de compreensão das verdades do Espiritismo e transformação. Porque Santo Agostinho é um grande exemplo disso. Santo Agostinho, Paulo de Tarso também foi um grande exemplo, porque foram, no caso de Santo Agostinho, viviam uma vida totalmente desregrada. Era, uma expressão mais moderna, ele era do mundo, Era um cidadão que não era fácil. Mônica, sua mãe, que também foi santificada, Santa Mônica, passou muitas dificuldades para poder educar aquele espírito, até que um dia ele escutou uma frase que disse para ele: toma e lê. E esta frase vinha na sua mente várias vezes, e ele não sabia o que aquilo queria dizer,
E ele, ao mesmo tempo que ele escutava a frase, associava a ele os livros ou as cartas de Paulo. E ele, então, resolveu ler todas as cartas de Paulo. Ele leu quase que num processo só. No dia seguinte, ele era outro homem. Estava transformado. Então, não é porque nós ainda temos alguns equívocos que também não podemos nos transformar. Não necessariamente em Santo Agostinho, né? Mas, dentro daquilo que nós pudermos fazer, nos humanizando. E a humanização é o quê? É retomarmos alguns posicionamentos ou algumas condutas que têm se perdido com o passar do tempo. Como dizermos boa tarde, boa noite, com licença, sim senhora, sim senhor, não é mesmo? Então, são movimentos que eu faço quando eu cumprimento uma pessoa, às vezes aquele que não está habituado, ele até se assusta. Quando eu entro no ônibus, eu cumprimento o motorista, eu cumprimento o trocador, eu entro no elevador, eu cumprimento o assessorista, eu passo pela portaria, porque aquelas pessoas ali, elas existem. É o garçom, a pessoa que está atendendo no restaurante, no bar, onde for. Humanizar é lembrar que aquele outro que está ali é ser humano também. Então, é a recomendação desse espírito: espiritizar, qualificar e humanizar, para que, enfrentando os desafios da vida, possamos todos nós sermos espíritos melhores. E, em sendo espíritos melhores, nós certamente vamos ter condições de evoluirmos espiritualmente ainda aqui. Porque também é uma outra coisa que, às vezes, pega aí os espíritas meio que na casca de banana, é quando o espírita quer ser melhor depois dessa encarnação. Não, vamos ser dessa. Ah, mas é muito difícil, mas você não sabe qual será a próxima. Aonde será a próxima? A notícia que nós tínhamos lá da década de metade do século passado, que Emmanuel nos trouxe, é que nós tínhamos a quantidade de 3 vezes mais a quantidade de espíritos desencarnados em relação aos de encarnados na Terra. Dá-se a impressão de que isso aumentou um pouco. E aí nós vamos ficar esperando que todo este grupamento vá reencarnar. Nós não sabemos se temos ali o privilégio de passar à frente da fila, porque não adianta falar que conhece, né, o Paulo lá do GEPAR, não adianta falar que conhece a Karen, né? Não, eu conheço o Paulo, eu conheço a Karen, pô, me ajuda aí, me passa na frente, né, na fila da reencarnação. Nós temos a impressão de que não vai ser desse jeito, não é mesmo? Então, cada um tem que fazer por si, fazendo melhor pelo próximo, para que aí sim, em estando em melhores condições, você volte para um planeta melhor. E aí falavam sobre a questão da sustentabilidade. Se nós somos reencarnacionistas, devemos lembrar que se vamos reencarnar e acreditamos ser ainda no planeta Terra, não sabemos aonde, convém que esse planeta esteja ainda em condições habitáveis. Porque se não tiver, e se nós contribuirmos para essa condição ruim, natural que vamos continuar por aqui. Agora, se somos espíritos, hoje, estamos trabalhando por um planeta melhor, se nas condições, no momento da nossa reencarnação não estiverem muito adequadas, nós vamos para outro planeta. Afinal de contas, Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E se assim não fosse, Ele mesmo teria dito para nós. Então, se Jesus disse, eu vou duvidar? Jamais. Agora, se não cuidarmos do nosso planeta Terra, do nosso querido planeta Terra, certamente que nós teremos que voltar para cá e ficarmos aqui numa condição talvez mais inóspita. Então não adianta pensar progressão espiritual, evolução espiritual, numa outra condição ou num outro plano. Nós temos que pensar agora, até porque é a oportunidade que nós temos. É como se, comparando com um time de futebol ou qualquer outro esporte, nós temos aquele tempo de jogo. Se nós perdermos ali dentro, nós vamos ter que esperar uma outra oportunidade para jogar novamente. Então, cada reencarnação tem um tempo. Não é limitado, não é determinado. Os espíritos nos afiançam que somente o momento da nossa desencarnação é que é fatal, né, que ele não tem jeito, todos nós vamos desencarnar, mas até o modo pelo qual nós vamos desencarnar e o dia pode ser modificado, dependendo das nossas condições. Todos nós podemos ganhar aí uma moratória. Provavelmente alguns aqui dentro já devem ter tido uma moratóriazinha na vida, e às vezes a gente nem sabe que teve, não é mesmo? E está aí abusando do resto de vida que nós recebemos aí como complemento. Então, meus queridos irmãos, para completarmos, há uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que nos fala, o título é Vareios da Luz.
baseado numa passagem de Jesus que diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, que possamos nós valermos da luz que é a doutrina dos Espíritos, a nos auxiliar cotidianamente para sermos melhores e para fazermos as vontades do Pai, que nos criou e que nos concedeu a oportunidade de termos vida, de sermos seres humanos, de melhorarmos todos os dias a nossa trajetória. Então, que esse mesmo Mestre possa abençoar a cada um de nós, abençoar esta instituição, e que a mesma continue com suas portas abertas por muitos anos ainda, a auxiliar a todos os aflitos, encarnados ou desencarnados. Que Jesus possa abençoar a todos, e por esta noite, e pela oportunidade de mais uma vez encontrar a todos, o meu muito obrigado. Muita paz.